Olá. Você alguma vez na vida já esteve em um embate com alguém ou em alguma circunstância que sua fé foi provada e que, de certa maneira, você se viu angustiado para saber qual era a vontade de Deus a respeito dessa celeuma, a respeito dessa circunstância? Bom, o salmista Davi, ele esteve numa situação semelhante. Eu acredito que no Salmo 17 nós temos muitos recursos para enfrentarmos problemas dessa natureza. Eu gostaria de refletir com você a partir da reflexão que o salmista faz, de uma circunstância que, inclusive, segundo alguns comentaristas, seria de acordo com aquela celeuma famosa, né, que houve entre Davi e Saul. Como nós sabemos, pelo menos aqueles que estão familiarizados com o texto bíblico, Saul era um homem extremamente perseguidor, ciumento com relação ao seu cargo. Ele entendia que ele tinha sido chamado por Deus, mas naquela altura ele já estava muito desviado dos caminhos do Senhor, e o Senhor mesmo escolheu para si um novo rei. Esse rei era Davi, e ele sabia disso, porém ele não aceitava essa situação. E é por essa razão que há uma perseguição sanguinária, né, de uma forma muito terrível, que solapa e que divide Israel, mas que ao fim Davi é reconduzido ao cargo de rei, é feito ali rei, e Saul é depois despojado do seu cargo pelo próprio Deus. Mas aqui nós temos uma celeuma entre Davi e Saul. E Davi considera, né, as questões envolvendo ali o seu inimigo, e isso nos serve, eu creio assim, para nos fazer refletir de que lado nós estamos diante de uma celeuma, diante de uma circunstância adversa. Eu gostaria que você considerasse comigo algumas questões desse Salmo número 17 e tenho certeza que isso será de edificação para todos nós. Então, convido primeiramente a você fazer uma leitura comigo no Salmo 17, apenas versículo 1, para que a gente não leia o Salmo inteiro, apesar de nós tirarmos todo o nosso argumento do Salmo. O texto diz: Ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. A partir daqui, então, nós vemos o momento onde Davi demonstra toda a sua preocupação com essa circunstância. Ele está diante de um inimigo feroz, ele está diante de um inimigo que tinha a capacidade de fazê-lo sucumbir diante de sua perseguição. Eu gostaria de refletir a respeito de como os embates na vida de um fiel são alternativas para que a gente venha aclamar para o socorro da parte de Deus, mas isso da perspectiva de Davi nesse salmo. Observe, primeiramente, se você tiver uma Bíblia em suas mãos, a respeito da vindicação de fidelidade que o salmista faz a respeito de si próprio. Alguns podem até questionar essas falas de Davi, principalmente nós que estamos familiarizados com a teologia reformada, de que isso pode parecer um pouco de jactância da parte de Davi, até mesmo uma arrogância da parte dele. Mas não é bem isso que nós estamos observando aqui. Nós vemos que essa defesa que ele faz de si próprio tem como objetivo mostrar que ele, de fato, tinha tido um comportamento fiel perante Deus, e esse comportamento fiel era distinguido dos seus opressores, dos seus inimigos. Então, ele faz primeiramente, nos versículos 1 e 3, 1 a 3, aliás, uma defesa frente à situação que ele estava vivendo. Ele alega, né, que era necessário que ele se posicionasse de alguma maneira. Para isso, ele arroga para si algo que ele entende de si próprio, arroga para si a condição de ser um legítimo representante da causa divina. Ele se vê nessa circunstância, e isso é importante para nós se nós quisermos, né, realmente demarcar o que nós somos diante de um conflito. Ele apela primeiramente para o juízo de Deus, né, no versículo número 1, e no segundo versículo, versículo número 2, ele pede para ser provado pelo próprio Deus. A convicção dele era muito grande de que ele não estava vivendo aquelas circunstâncias por ser uma pessoa arrogante, por ser uma pessoa desprezível, por buscar, de certa maneira, o mal contra o seu próximo, contra o país. Não, muito pelo contrário, ele se vê como instrumento de Deus, por isso que ele fala no versículo número 3, sondas o meu coração, de noite me visitas, prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Davi então estava convicto
da sua pureza, pureza do seu estado, de sua convicção, e ela apresenta a partir daí algumas provas da sua retidão. Dos versículos 4 e 5, Davi continua a se defender. Ele diz, por exemplo, que ele era obediente à palavra de Deus e que ele andava nos caminhos do Senhor. Seus passos, consequentemente, no versículo 5, não estavam se desviando, e ele demonstra com essa conduta que ele tinha obediência ao propósito, aos decretos de Deus, aos ensinamentos de Deus. Ele também não era um homem fraudulento, nem tampouco um homem sanguinário. E assim, ele suplica a Deus por sua justiça. Outro ponto, queridos, é que ele demonstra uma invocação por sua própria justiça. Apesar de saber, né, que está dentro de uma celeuma, que ele está ali passando por tribulação, ele se vê diante do Senhor, colocando os seus pontos de vista, colocando sua condição como homem crente. Ele diz que Deus lhe faria justiça pelo simples fato de que ele realmente tinha sido um homem zeloso para com as coisas do Senhor, algo muito diferente dos seus opressores, daqueles que estavam buscando sua ruína. Ele começa então a apresentar o seu procedimento, realçando que nessa invocação, Deus, por ser um Deus que acolhe o necessitado, o justo, aquele que vive segundo os princípios de sua palavra, ele se inclinaria. É uma linguagem até muito semelhante a outros textos da palavra de Deus, que Deus inclina os seus ouvidos para ouvir as palavras daqueles que lhe chamam, aqueles que lhe clamam, aqueles que oram a Deus e buscam a Deus dessa perspectiva. Então, ele se mostra aí como alguém que ora, alguém que busca o Senhor, alguém piedoso. Ele também aqui coloca a ideia de que Deus jamais, a partir disso, iria lhe desamparar, justamente por causa da condição de sua pureza, da condição de sua fidelidade ao Senhor. Ele diz também aqui, numa linguagem muito bonita, uma linguagem inclusive poética, de que Deus ele estaria protegendo os seus eleitos. Versículo 8, vamos fazer a leitura desse versículo 8. Ele diz: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. A linguagem primeira aqui, ela denota um conceito de proteção. Deus está protegendo aqueles que se inclinam para Ele, aqueles que têm vida piedosa, ao ponto de que Ele protege como se esses fossem a menina dos olhos de Deus. Está falando aqui do globo ocular, está falando aqui da retina, né, dos nossos olhos, uma área super protegida nossa, inclusive nós sempre protegemos, né, em qualquer ameaça, né, piscamos por conta disso, limpamos a nossa pupila, limpamos o nosso globo ocular justamente por uma questão de proteção. Estamos ali sempre buscando ali, de certa maneira, proteger nossa face, proteger os nossos olhos. Então, a ideia aqui é que Deus protege a igreja, os eleitos, os homens santos, a igreja do Senhor, aquele que ele protege de fato, de maneira a guardá-los debaixo da sombra das suas asas. Uma linguagem muito poética que demonstra que o Senhor nunca, jamais tem sobre si o desejo de fazer com que a gente, uma vez sendo seus servos, receba ali todo tipo de golpes, todo tipo de ataques por parte dos inimigos. Ele está realmente aqui falando dos seus opressores naquele momento, um grupo muito poderoso, muito forte. Apesar de Davi também ter um grupo forte, ele está ali preocupado com a oposição. E ele vai mostrar, então, a partir do versículo 9 ao 13, como esses homens que são os seus opressores lhe perseguem. Primeiramente, ele vai falar no versículo número 9 que esses homens eles são assediadores para a morte. Esses homens eles personificam aí uma ideia de busca ferrenha, né? Pela destruição, a destruição dos seus inimigos. Isso acontece várias vezes e até hoje, assim, provavelmente as pessoas elas não façam isso de maneira a matar as outras pessoas, mas assassinar suas reputações, quem sabe, ou destruí-los, ou limpá-los do caminho. Isso é muito comum hoje nesse mundo tão cheio de subterfúgios, né, para que se cometa determinadas maldades, e principalmente quando essas maldades são desferidas ao povo de Deus. Aqui nós vemos no versículo número 10 que esses homens eles são basicamente a personificação da própria maldade. Davi vai falar que eles são insensíveis, eles tinham um coração obliterado, um coração
que tinha enrijecido de certa maneira, e eles não se condoíam com a aflição de Davi, justamente porque eles é que estavam causando aquela aflição. Eles estavam provavelmente ali se cercando de todo tipo de subterfúgios para promover a própria ruína de Davi. Por isso eles não se condoíam, por isso eles não estavam preocupados com a situação do salmista. No versículo seguinte, né, seguinte, ele fala a respeito da linguagem desses homens que falavam de forma reprovada. Nos seus lábios eles tinham destilavam insultos, mentiras, e suas palavras eram verdadeiramente insolentes. Nós podemos imaginar aqui a maneira como a reputação de Davi estava sendo atingida, né? Uma vez que essas pessoas elas faziam parte de um grupo político importante, né? Os cargos públicos ali que tinham a capacidade, inclusive, de disseminar vários fatos equivocados, mentirosos, contra a reputação de uma pessoa. No caso de Davi, certamente o nome de Davi estava sendo reputado ali de uma maneira muito depreciativa, e isso tinha causado justamente por esses lábios mentirosos desses homens que depreciavam a imagem do Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus, mas ali recebendo tanta oposição. Essa perseguição que eles fizeram era uma perseguição extremamente arguta, e aqui nós vemos algumas características dessa perseguição. Primeiro aí considerando, no versículo 11, os perseguidores. Essa era uma perseguição que se dava de maneira a fitarem Davi e em seus passos. Davi até fala a respeito da maneira como eles faziam isso, né? De maneira como eles estavam preocupados a seguir os seus passos, e como o tempo inteiro não cessavam de observá-lo de uma maneira, inclusive, muito característica ali de pessoas que estavam tramando ciladas e danos contra o seu próximo. E Davi chega a falar que esses homens estavam se comportando até como leões, né? E eles são comparados, esse animal, né, da savana africana, que tinha a capacidade tão grande de não somente atingir animais mais lentos, mas também animais mais velozes, né? E até gazelas e zebras e animais que tinham um comportamento, inclusive, muito mais rápido que eles, pela capacidade que eles têm de tramar as ciladas, os leões, né, dentro do reino animal. Eles são comparados a esses inimigos de Davi, que também estavam astutamente planejando a ruína de Davi. E, finalmente, nós vemos do versículo 13 ao versículo 15 o final disso, que é a súplica de Davi por livramento. Davi está ali em tal circunstância que ele diz ao Senhor para que ele o livre. Versículos 13 ao 15, ele fala da seguinte maneira: levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-o, livra o ímpio, a minha alma, com a tua espada. Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Ele compara aqui, finalmente, o quinhão do homem crente e o quinhão do homem descrente. O quinhão do homem crente é ver a face de Deus. O quinhão do homem crente é seguir os passos do Senhor. Já o quinhão do homem descrente é viver segundo os princípios que ele estabeleceu de maneira mundana, os valores que ele concebeu de maneira mundana, e assim eles revelam todo o seu intento pela destruição, pela perseguição e por uma vida realmente afastada dos caminhos do Senhor. Essas comparações são importantes, principalmente quando nós estamos em uma celeuma, para ver se realmente o nosso coração está de acordo com os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Então, a nossa recomendação nessa manhã, nesse momento que você estiver vendo esse vídeo, é que você se pergunte, se você está em alguma celeuma, como está a sua situação? Você é um homem perseguidor, insolente? Você é um homem repulsivo? Você é iracundo? Você trata as pessoas de maneira a persegui-los, a fazê-los muitas vezes enfermar debaixo da sua mão, da sua influência, do seu poder? Ou você é um homem como Davi, um homem que estava buscando a glória de Deus, estava interessado em promover a glória de Deus, porém os inimigos que se sobressaem geralmente lutam no desejo, na sanha de fazer com que as ações e os projetos de alguém que está fazendo justamente o contrário deles, né, que é buscando o Senhor, indo em oração e assim desejando o bem do seu país, de sua causa, do seu povo, eles
simplesmente fazem isso porque estão cumprindo a mandado de Deus. Essas análises, né, de acordo com como nós estivermos, nos demonstrará quem de fato nós somos, a que tipo de Deus estamos servindo e qual é o nosso quinhão, qual é a nossa glória, qual é o nosso propósito. Então, se nós estivermos fazendo com que o propósito de Deus seja revelado, obviamente, isso nos fará nos enquadrarmos no último versículo desse texto, que é interessante aqui. Eu gostaria de só terminar lendo ele. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face quando acordar, e eu me satisfarei com a tua semelhança. Você se satisfaz com a semelhança de Deus ou você se satisfaz com a semelhança dos homens corruptores, daqueles que que destilam ódio e que fazem com que a sua caça, sua presa, sejam buscados de maneira sanguinária, como um leão busca caçando por seus inimigos. Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor lhe fortaleça, que o Senhor derrame sua graça sobre sua vida e seja também você parecido com o Senhor nosso Deus, buscar a semelhança de Deus, seja o nosso intento e não sejamos como esses homens ferozes. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus.